Oi, galerita! Tem alguém aí ainda? Eu espero que sim! Eu sei, gente, faz muito tempo que eu não apareço por aqui e nem eu fazia ideia de que iria prolongar tanto assim a minha pausa. Mas hoje eu vejo que foi uma coisa muito importante pra mim. Eu não sei vocês, mas eu constantemente me encontro à procura por coisas novas, mesmo que direta ou indiretamente. É como se o passar dos anos, a mudança de casas ou cidades, os novos amigos que vêm e vão embora, os novos animes que a gente está assistindo ou músicas que a gente escuta, as novas ideias que surgem, os problemas e os momentos de felicidade, os momentos de solitude e os em companhia também. Tudo isso faz parte do nosso crescimento como pessoas. E com isso, muitas coisas que a gente vem fazendo ou se fortalecem ou às vezes deixam de fazer sentido, mas também às vezes continuam só que numa intensidade menor. E foi basicamente isso que aconteceu comigo e com o canal, mas não só exatamente o canal. Eu senti que toda a dinâmica do meu trabalho mudou muito. Eu vejo a minha trajetória desde 2015, por exemplo, e percebo quantas coisas eu não fiz achando que seriam definitivas, porque eu tinha me encontrado nelas naquele momento, sabe? Eu costumava negar muito a ideia de que eu estava mudando e de que eu queria testar coisas novas, porque, consequentemente, isso seria abandonar algumas daquelas coisas antigas. Mas eu percebi que isso é o que mais poda o crescimento de alguém, porque as coisas da vida, elas são efêmeras, elas são constantes no momento e inconstantes no outro. E, na verdade, eu acho que a grande magia está exatamente nisso, em saber aproveitar o máximo que você puder aquelas fases, porque no dia que elas forem embora, você vai meio que dizer, eu tô pronto pra próxima fase. Mas eu sei que nem sempre a gente se sente pronto, né? Na verdade, eu acho que a gente nunca tá 100% pronto. Mas a gente passa pra aquela fase próxima mesmo assim, né? Meu trabalho já teve e tem tantas fases, loja online nas suas inúmeras formas, encomendas, feiras, eventos, o Apoia-se, que é o clube de assinatura, o canal. São tantas fases que hoje eu vejo que a maioria delas, elas estão moldadas para como eu me sinto hoje em dia comigo e com o meu trabalho. Quem me acompanha, principalmente no Instagram, deve saber que eu venho há mais de um ano trilhando uma nova jornada, bem desafiadora por sinal, com o meu trabalho de direcioná-lo mais para o mercado da ilustração, de capas de livros, editorial, concept art e design de personagens. E a pausa com o canal veio exatamente nessa época em que eu mais estava querendo focar nisso, mas pelo ritmo do frenético das redes sociais eu não estava tendo tempo para me dedicar a esse novo objetivo. E ao invés disso eu estava cedendo à pressão de postar constantemente para não ter aquele medo de decair meu alcance, sabe? Só que eu acabei caindo num poço de insatisfação muito grande, porque pra mim não é mais importante eu ter um alcance muito grande se eu tô infeliz com o ritmo do meu trabalho, sabe? Tem um vídeo que sempre eu vejo no Instagram que tem uma frase muito fofa de uma moça falando essa frase. E sempre que eu olho esse vídeo eu paro pra assistir várias e várias vezes. A frase diz assim: Kono sekai wa sawaga shisugiru kara. Kikanai de, minai de, kamawanai de, soshite mai ni susume. Eu falei exatamente na entonação dela porque é da forma que eu meio que decorei. Mas traduzindo, ela fala: esse mundo é muito barulhento. Não escute, não olhe, não se importe. Apenas siga em frente. E eu não sei exatamente o real sentido da frase, tipo, essa é a tradução literal. Mas eu acredito que deixa livre para algumas interpretações. Talvez a que mais se encaixe seria de que o importante é a gente seguir fazendo o que gosta, o que a gente quer mesmo, sem se importar com as demais coisas ao nosso redor, sem nos pressionarmos a estarmos acompanhando algum tipo de ritmo que os outros estão seguindo ou nos moldando para algo. No contexto em que a gente vive hoje, de criação de conteúdo e arte, as redes sociais realmente passaram a ditar um ritmo muito grande. E quem consegue segui-lo, apesar de também achar cansativo às vezes, ainda assim acaba se encaixando melhor. Mas tem algumas pessoas que não conseguem se encaixar tão bem. E eu entendi que eu não quero que as redes sociais ditem o valor, ritmo de crescimento e retorno financeiro do meu trabalho, mas que eu quero continuar trilhando meu trabalho também junto a elas, sabe? Eu costumo dizer que eu tenho certeza de uma coisa relacionada ao que eu faço,
que é o fato de eu simplesmente amar desenhar e que de forma alguma eu me vejo abandonando isso. Só que dentro dessa esfera existem muitos direcionamentos que podemos tomar e eu sinto que eu vim experimentando cada um deles até me identificar, hoje em dia pelo menos, com um direcionamento mais específico, que foi o que eu falei ainda agora. E eu não quero que a freneticidade das redes sociais, elas podem isso, sabe? Só que eu também quero continuar criando para elas de uma forma bem saudável, porque, assim, eu não teria conquistado praticamente nada do que eu conquistei de lá pra cá se não fosse por elas. Então as redes sociais sempre terão, assim, minha eterna gratidão, mas eu jamais quero virar refém delas. Desde novembro do ano passado, de 2022 pra cá, eu me desafiei a criar coisas que eu nunca tinha me dado a chance de fazer. Saí da minha zona de conforto inúmeras vezes, mas também tive vários momentos dentro dela para me manter equilibrada entre me desafiar e estar em um lugar de conforto. Desenvolvi vários projetos pessoais, fiz capas de livros, design de personagens, concept art, organizei todo o meu portfólio que estava parado há anos, comecei a prospectar clientes, que é ir atrás de formativa e não esperar que eles sempre venham até mim. Estudei e fiz planilhas, salvei inúmeros contatos de empresas e editoras, voltei mais a mim no sentido de entender o que eu queria estar trazendo com o meu trabalho e, consequentemente, com as redes sociais. Eu não quero que seja um espaço frenético, eu quero passar calma e tranquilidade por meio dela, sabe? E se um dia eu me via como uma criadora de conteúdo constante, onde meu trabalho dependeria quase que 100% dela, hoje eu não me vejo assim, sabe? Principalmente porque pra minha saúde mental isso não me faz bem. Vocês provavelmente irão notar algumas mudanças no canal, não teremos vídeos constantes toda semana como antigamente, mas sim alguns por mês, sabe? Eu quero que o canal acompanhe o meu ritmo de vida e de trabalho, porque eu infelizmente não estava conseguindo manter o ritmo constante toda semana. Então eu estou aprendendo a respeitar mais meus limites. Também não teremos mais tutoriais, porque é uma coisa que infelizmente é muito desgastante, mas como vocês sabem que eu amo ensinar, teremos muito isso com meus cursos online futuramente, que já estão sendo projetados. Então, o canal vai ser um espaço em que eu vou compartilhar mais do meu mundo artístico e criativo, meus processos, insights, ideias, referências, estudos, vlogs, rotina, sabe? Na minha rotina, eu gosto muito de manter um ambiente criativo ao meu redor, para estar sempre me inspirando, seja por meio de uma música, a forma que o meu cantinho é decorado, os animes que eu assisto na semana, os mangás que eu leio, os rascunhos despretensiosos que eu faço antes ou depois de trabalhar. Tudo isso me ajuda a me manter criativa, principalmente porque eu trabalho em casa, Porque me dá mais empolgação para desenvolver meus projetos, tanto pessoais quanto para empresas. E também, logicamente, sair,
fazer algumas coisas fora de casa, como ir para algumas cafeterias, me ajuda muito também. Nesse meio tempo, não só os meus novos objetivos mudaram, como também algumas das coisas que eu fazia, apesar de permanecerem, elas estão bem diferentes. Eu comecei a aceitar encomendas personalizadas, mas com um estilo diferente do meu usual, sabe? Algo mais sem linhas, mas que eu amo fazer também. Porque assim eu consigo tornar o processo mais fluido e menos trabalhoso, e eu consigo manter uma maior organização financeira enquanto eu vou prospectando os clientes, sabe? Voltados ao mercado de marcas e empresas. Eu estou organizando melhor meu portfólio também, não só no Behance, que é a rede social para portfólios, como também um site próprio para que eu possa dividir bem os meus tipos de projetos que eu sei fazer e poder ficar mais organizado na hora de eu prospectar os clientes, sabe? Então, se eu vou prospectar um cliente para capas de livros, eu tenho uma seção inteira mostrando o que eu sei fazer de capas de livros. Outros para design de personagens para games, né, jogos ou animação, eu vou ter uma seção inteira só disso, sabe? Como eu não quero focar em uma coisa só, eu acho que é interessante depois de observar alguns artistas fazendo isso. Pode ser que depois que eu tiver mais jobs, né, trabalhos em cada uma dessas áreas, eu venha sentir qual eu me identifico mais e quero me dedicar mais ainda. Por enquanto tem funcionado dessa forma bem legal pra mim. Fechei alguns trabalhos já, mas não tantos, porque eu ainda estou construindo toda essa nova fase do meu trabalho. Mas eu já vejo o retorno vindo, sabe? Eu também mudei muito a forma que o meu clube de assinatura, o meu Apoia-se, funciona. Hoje em dia ele está mais enxuto, com mimos de papelaria digital, mais reduzidos e também mimos de tutorial, vídeo, podcast. Então uma forma de vocês aprenderem arte comigo também é assinando meu clube de assinatura, porque realmente precisava de uma mudança, sabe? Eu cheguei até ter uma época recompensas de envios físicos, mas não valeu a pena pra mim, então eu acabei realmente tirando de vez esse tipo de recompensa. E durante alguns meses eu já não estava mais feliz e empolgada com a forma que ele estava sendo feito. Então, depois de conversar com o pessoal, os apoiadores do Clubito, eu pude mudar algumas coisas com tranquilidade e alívio. E a gente continua crescendo e eu fico muito feliz com isso. Passei a sair mais também, viver mais, conhecer cantos, me divertir para além do meu trabalho, para poder estar mantendo esse equilíbrio, né, entre vida social e vida dentro de casa trabalhando. E tem sido muito bom para mim, porque desde que eu me mudei de Natal para São Paulo e que veio a pandemia, eu passei a ficar praticamente o tempo todo dentro de casa. Que foi assim que o canal cresceu, basicamente. Mas depois que a pandemia foi diminuindo assim, ficando menos presente, eu ainda continuava em casa. Então, ultimamente que eu venho saindo mais, tem sido um equilíbrio muito bom para eu estar criando inspirada e mais descansada, sabe?
Eu acho que é sempre importante nos escutarmos mais, darmos atenção às nossas inquietações, ao que estamos querendo mudar, fazer, deixar de fazer, porque isso só nos leva a novos caminhos que, por mais que pareçam incertos, são novos caminhos, sabe? Que com certeza vão nos ensinar muito. Então eu sigo muito empolgada com essa nova fase. Eu venho compartilhando com vocês no Instagram, no Clubito da Luloca também, do Apoia-se, que eu tô muito empolgada com essa nova fase e de tudo que eu estou trilhando, sabe? E eu espero que vocês gostem de acompanhar toda essa fase também aqui do canal. Eu vou continuar fazendo tudo sempre com muito carinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Um cheiro da Luloca!